que uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com uma mulher é ela ser admirada antes de ser conhecida. Porque quando todo mundo olha pra você como forte, ninguém percebe quando você começa a desaparecer. E talvez algumas mulheres aqui tenham passado a vida inteira sendo incríveis para todo mundo, mas nunca tiveram um espaço para simplesmente desabafar. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Porque nos últimos dias a gente falou sobre a menina que aprendeu cedo demais, a menina que observava o ambiente antes mesmo de saber como existir, saber como sentir, o que resolvia ali dentro, né? A filha que tentou pertencer, mas tem algo além disso, tem uma continuação, né? Porque depois que essa menina aprende a se adaptar, né? Ela normalmente, tá? Geralmente, também não vou generalizar, tá? Mas ela vira uma mulher que dá conta de tudo. Que ela é madura, que ela é equilibrada, que ela é forte, que ela é uma referência, que ela resolve tudo, né? Aquela pau pra toda obra, né? E todo mundo acha isso lindo, acha isso maravilhoso. Mas antes mesmo de começar a morrer, ali, aquela exaustão, corroer a gente por dentro, né? É um pulinho pro outro. E eu acho que durante muito tempo eu mesma fui vista como alguém muito forte e talvez naquele momento a gente realmente é forte, né? Eu realmente fosse. Mas ninguém pergunta o preço que a gente paga também por isso, tá? Porque tem uma diferença muito grande entre nós sermos fortes e nunca ter tido uma outra opção para isso, tá? E é como se desde cedo a gente aprende a continuar, mesmo cansada, mesmo emocionalmente bagunçada, tá? Mesmo sem entender ainda o que a gente sente. Aí a gente vai se perdendo em vários componentes ali, tá? Mas as pessoas, elas começam a te admirar exatamente na fase em que você mais precisava de acolhimento. Eu não sei se vocês já repararam isso. Comenta aí pra mim. Se vocês perceberam que o momento que mais... é como se tivesse ali naquele... não vou dizer topo, tá? Mas é a fase que você mais precisava de um acolhimento, né? De um abraço, de uma palavra amiga, tá? Aconteceu com vocês aí também? Deixa aí pra mim. Enquanto isso, eu tô enviando pras meninas também aqui, além do grupo, né? Tem algumas companheiras aqui também pelo Instagram. Compartilha com quem você sente que precisa de ouvir essa mensagem. Tá? Às vezes ela não ouviu dia 1, dia 2, mas hoje ela consegue assistir. Pronto. Isso mesmo, tá? Imagina que é como se você dá conta, é como se você fosse madura, você é forte. Nossa, como você consegue sustentar isso? Nossa, que legal, como você é guerreira, né? Principalmente nós mulheres ouvimos muito isso desde muito cedo. Ai, você amadureceu muito cedo, ó, tá? Mas tem mulheres que não conseguem descansar. Não porque ele
não porque não quer, não porque tem alguma coisa, ou filhos pequenos, não nesse sentido, tá? Mas o corpo delas aprendeu que relaxar, que ter um momento de descanso, não poderia, não é seguro, tá? E aí o que acontece? Todo um cenário, ele é modificado ali, isso mesmo, tá? Elas vivem nesse estado de alerta, sempre resolvendo, sempre antecipando tudo, sustentando tudo, controlando tudo, tá? Aí que começa a entrar os muros, esse cuidar, esse tô carregando tudo aqui, tá? E aí vai virando uma identidade, uma personalidade, melhor dizendo. E eu vejo isso demais nos atendimentos. Mulheres incríveis, incríveis, extremamente inteligentes, extremamente fortes no sentido de serem assim, de ter já uma energia que é capaz, tá? Que são pessoas admiradas ali, só que estão completamente desconectadas delas mesmas, do propósito delas, tá? Mulheres que sabem cuidar de todo mundo, mas ainda não conseguem cuidar delas mesmas. E menos ainda desse estado emocional, do nosso próprio estado emocional, tá? E tem algumas frases nesse capítulo, eu tô com a minha impressão aqui. Quem já tá no grupo já conseguiu receber também o de ontem. Hoje elas ainda não receberam esse capítulo, mas saindo daqui elas já irão receber todo o material que já está disponível para quem estiver ali, tá? Isso mesmo, mulheres que ainda não se reconhecem, tá? Mulheres que estão esgotadas pelo trabalho, mulheres que esse personagem que vem sendo sustentado há muitos anos, que aí chega uma hora em que você não sabe mais o que é, o que é você, ou quem é você sem alguma função. Eu até estava conversando com uma amiga ontem, uma companheira incrível, né? Se você não tiver utilidade, se você não tiver produtividade, tá? Se você não for necessário ali, tudo bem? Isso não é a sua identidade. Lembrando que é um entorno, tá? Você não sabe quem é quando você não está ajudando alguém. Aí você não sabe quem você é. Quando você não está resolvendo alguma coisa, quando você não está inspirando alguém. Quando enfraqueci, comecei a receber muitas críticas. Vontade de chorar sem culpa. É isso aí. É isso aí, tá? E eu já vivi por muito tempo isso daí também. Eu era a que seguia, que sustentava, que aguentava, que tá tudo bem, assim, mas teve momentos que eu queria só ser acolhida, eu queria só sumir. Eu até postei um conteúdo sobre isso, tá? Imagina toda essa jornada que todos nós temos. Tem dores que mudam a gente completamente. Muda completamente a forma como a gente vê, tá? Quem me acompanha sabe que eu vim passando por algumas perdas ali pelo caminho, né? Que não são perdas, a gente se transforma, todo o caminho ele se transforma, né? E depois que alguém vai embora, depois que alguma coisa vai embora, algum relacionamento, algumas amizades, você percebe que tem algumas partes suas ainda que estavam ainda tentando ser vistas, né? E eu precisei continuar atendendo, continuar trabalhando, sendo forte, sendo referência, mas ia por dentro, como é que tava? Tinha uma mulher tentando entender como até respirar sem desmoronar, tá? E ainda mais, depois que a Agnes nasceu, isso foi ficando ainda mais evidente. Muito, muito, muito mais evidente, porque eu percebi que eu sabia cuidar, eu sabia proteger, eu sabia sustentar, mas ainda assim eu precisei aprender muita coisa nova. Ainda assim eu tive que aprender o quê? Receber. Receber ajuda,
receber cuidado, receber uma pausa. E às vezes isso a gente olha e fala, nossa, isso é tão simples, tá? Mas para mulheres que passaram a vida inteira tentando ser forte, isso é quase que um idioma novo, tá? Aí tá aqui. Hoje eu moro em Cunha, tô aqui na natureza, tem o silêncio, tem a Agnes, tem o nosso espaço. Pode ter muitas pessoas que olham e pensam, nossa, ela conseguiu. Só que cura não é cenário. Não é o que tá aqui, tá? Cura é o corpo entender que ele não precisa mais sobreviver esse tempo todo com essa casca, com essa armadura, tá? Tudo bem? Não se esqueçam do personagem. E não tem problema ele existir, tá? Mas eu vou ler um pouquinho do capítulo de hoje. Não tenta entender racionalmente. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, é o primeiro momento que você está tendo contato com esse conteúdo aqui, tá? Já tem um conteúdo já sendo disponibilizado, hoje é o dia 3. Então tem outras lives com os primeiros capítulos, tá? Se você ir percebendo que tá tocando você ali, que tá dando nó na garganta, percebe como que o seu corpo tá reagindo. Se você estiver trabalhando, estiver só me ouvindo, enfim, às vezes a gente chega a ouvir uma verdade e o nosso corpo recebe. A primeira coisa que aparece é o nosso corpo. Depois a nossa consciência consegue entender, tá? Tudo bem? Então, capítulo 3, vou ler aqui. Tá? É isso aí. Capítulo 3. Quando ser forte virou necessidade. Algumas mulheres cresceram sendo observadas. Desde muito cedo perceberam que os seus gestos eram notados, que a sua postura representava algo, que a sua presença carregava expectativas. E em certo ambiente, a criança entende rapidamente que não vive apenas por si. Ela passa a carregar o sobrenome, a reputação da família, a imagem dos pais, a tradição, a fé, o que esperam dela. Mas essas meninas costumam também desenvolver alguns talentos desde cedo. Elas cantam bem, elas falam bem, elas dançam, ajudam, encantam, sorriem, servem, se destacam. São vistas como especiais e muitas realmente são, todas são especiais. Mas existe uma dor ali dentro em ser admirada antes de ser profundamente conhecida. Porque quando uma criança aprende a ser símbolo, pode demorar para descobrir a própria humanidade. Ela aprende a performar excelência, a ser símbolo, né? Ela aprende a performar excelência e esquece de perguntar quem é quando o palco esvazia. Aprende a sustentar expectativas e não percebem quando começa a atrair a si mesmas. Há mulheres que passaram anos sendo a forte, a inteligente, a que dá conta, a iluminada, a boa filha, a boa mãe, a inspiração. E ninguém perguntou como estavam quando a porta fechava. Que ser símbolo e ser exemplo pode parecer honra, e às vezes é, mas também pode virar prisão quando não há espaço para você falhar, descansar, duvidar ou simplesmente ser comum. Tá? Muitas mulheres hoje estão esgotadas, não pelo trabalho, não pela família, mas pelo personagem que sustentam. Elas se acostumaram tanto a serem referências que sentem culpa ao precisar de ajuda.
se acostumaram tanto a aconselhar que não sabem pedir colo, tá? Se acostumaram tanto a serem admiradas que esconderam partes frágeis por medo de decepcionar. Mas toda mulher que vira pedestal... Uma ventania. Mas toda mulher que vira pedestal cedo demais corre o risco de perder contato com o chão. Talvez a sua cura não esteja em subir mais. Talvez esteja em descer das exigências impossíveis e voltar a ser pessoa. Existe liberdade em você admitir que eu também me confundo, eu também erro, eu também tropeço, eu também me canso, eu também preciso ser cuidada, eu também estou aprendendo. A maturidade não é você parecer impecável, mas é conseguir ser inteira, mesmo com algumas partes um pouquinho ofuscadas pelas memórias. Esse é o conteúdo que está disponível para qualquer pessoa que quiser, né? 13 capítulos disponíveis para você. Ao final desse 13º dia, quem estiver no grupo Mulher Viva vai receber esse material completo, inteiro e fechado, né? Só que diariamente elas estão recebendo picadinho, tá? Então, esse material aqui é só um pedacinho, é só um pouquinho, tá? E ainda tem umas reflexões aqui. Tudo bem? Ser forte virou identidade, mas ninguém te ensinou a descansar. Você aprendeu a sustentar, a resolver, a cuidar, a continuar, mas não aprendeu a pedir, a sentir, a parar, a receber. E força sem pausa também se transforma em desgaste. Você não precisa deixar de ser forte. Precisa aprender a não usar a força como proteção o tempo todo. Aí, todo esse emaranhado, você começa a olhar e você fala: uau, mas não tinha nada aqui. Eu só estava cansada, eu só estava exausta. Eu achava que era falta de uma energia, pode ser também uma falta de uma vitamina. É sempre bom a gente ouvir o nosso corpo. Mas quando você percebe, você está num emaranhado de situações, de pensamentos, de coisas que não são seus. Pesos que não são seus. E aí vem, onde eu me sinto obrigada a ser forte o tempo todo? O que aconteceria se eu me permitisse não dar conta? Por um pequeno momento. Quem eu sou quando eu não estou sustentando tudo? Como posso criar pequenos espaços de descanso emocional? Você pensa que são perguntas simples, perguntas comuns de você ouvir, mas quando você para e você olha a sua história, não a do outro, não a jornada do outro, a sua. Primeiro é a sua história, tá? A coisa começa a ficar um pouquinho mais clara para você. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aqui um pouquinho. Vou tomar um gole de água na minha pequena garrafa. E aí a gente já continua. Tudo certo para vocês aí até agora? Tem mulheres que elas são tão acostumadas a serem essa referência que elas começam a esconder as suas próprias partes que são humanas, que são naturais, tá?
E aí começa uma jornada um pouco mais solitária. Porque quando todo mundo te vê como forte, você começa a achar que não pode falhar, que não pode descansar, que não pode ser ouvida, que não pode duvidar, que não pode precisar, mas às vezes ninguém nunca falou isso pra você. O que eu vou te falar aqui agora, tá? Que você não nasceu pra ser pedestal. Você nasceu pra ser pessoa. O pedestal tem a função dele ali, tá? Você nasceu pra ser pessoa. E se você puder agora, tiver a possibilidade de você, se estiver só me ouvindo também, mas fechar os seus olhos, tá? Se você estiver trabalhando, se você estiver fazendo uma outra coisa, vai me ouvindo, deixa a minha voz entrando na sua consciência, no seu corpo. Vai trazendo algumas imagens, vai pensando comigo em quem você seria se você não tivesse alguém para impressionar. Se você não precisasse impressionar ninguém. Sem expectativa, sem o personagem, sem você precisar sustentar uma imagem. Quem que sobra ali? Porque talvez nem você saiba. Tá tudo bem não saber. Talvez, como nós falamos, talvez seja exatamente a mulher que tá tentando voltar. Talvez essa seja a mulher que tá tentando voltar. Tem mulheres que não aprenderam a descansar, então elas não sabem descansar, porque descansar fazem elas sentirem tudo o que elas estão evitando, tá? Então elas trabalham, então elas cuidam, então elas ajudam, então elas produzem, elas aconselham, elas resolvem, elas... Só que no fundo, elas só estão tentando não entrar em contato com a própria dor. Talvez sua cura não esteja em você ser um pouquinho mais forte, ainda mais forte. Mas talvez em você admitir que você também precisa de colo, que você também se cansa, que você também está aprendendo, que você também precisa ser cuidada. E tudo o que nós estamos vivendo aqui não termina aqui, não termina nessa live. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, basta ser verdadeira com você. Se você tiver com os olhinhos fechados, você pode voltar comigo. Você pode abrir os olhos. Se você já estiver aqui comigo, olhando para essa carinha aqui, continua, tá? Não se assusta não. Mas saiba que existe um grupo paralelo acontecendo, algo acontecendo junto com essa leitura. Se você caiu aqui, se você pegou esse vídeo aleatório, tá? Nada é aleatório, nada é coincidência. E o que eu acho mais lindo é que esse grupo, ele tá deixando de ser um grupo, né? Tem algumas meninas que estão aqui com a gente também, ele tá deixando de ser um grupo. Já deixou de ser um grupo, né? Ele é um espaço real de reencontro. Aí eu tô deixando lá alguns capítulos em PDF, lembrando para vocês todo o material de apoio,
áudios, atividades, né? Tem uma longa jornada ainda pela frente. Não serão as mesmas coisas todos os dias, vocês não vão receber o mesmo material todos os dias, é tudo novo, tudo diferente. Vamos seguindo também a energia do grupo, do fluxo do grupo, tá? Os áudios, vocês vão receber áudios de reprogramação. A qualquer momento do dia, vocês podem receber alguma coisa aqui, tá? Tudo que não cabe uma live pra gente fazer. Só que principalmente lá tem mulheres que estão percebendo que não estão sozinhas. E se você sentiu que isso atravessou você também aqui, e você quiser entrar, só que você pode entrar, só que entra inteira. Deixa esse personagem aqui pra fora. Entra naquele grupo sem camada, sem casca. Entra como quem decidiu voltar pra você, tá? E se durante também essa live você lembrou de alguém, veio alguém na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, compartilha. Porque tem mulheres que elas estão sobrevivendo em silêncio, achando que o problema são elas, que é o corpo delas, tá? Tudo bem? Que amanhã a gente vai entrar em um lugar um pouquinho mais delicado, tá? Tudo bem? Quando você aprendeu a esconder o que você sentia, porque você sentia que incomodava as pessoas, né? E talvez você descubra que você não foi forte, você só ficou emocionalmente sozinha cedo demais. Tudo bem? É isso aí, verdades que dói, mas são precisas, tá? Não é porque dói que é ruim, não. Não é porque é desconfortável que é ruim, não. Quase nunca é, tá? Existe esse momento em que uma mulher percebe que ela não quer mais ser admirada. Ela só quer finalmente conseguir respirar um pouquinho de cada vez, tá? Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? É isso aí. E se você quiser entrar no grupo, quiser ter acesso a esses materiais, a esse conteúdo, deixem aqui nos comentários Mulher Viva, que eu estarei pessoalmente enviando para você o link do grupo, todo o material, tá? E amanhã, a casa ali onde essa emoção não tinha espaço, né? Novamente, quando você aprendeu que chorar te incomoda, que você sentir demais não podia, que você precisava engolir tudo. Tudo bem? E amanhã talvez você entenda o porquê até hoje sente culpa por você simplesmente existir. De novo, você não precisa de mais força. Tem mulheres que não precisam de mais forças, elas precisam só descobrir que finalmente tem um lugarzinho dentro delas onde elas podem abaixar a guarda e simplesmente ser elas. Tudo bem? E é isso aí. Que legal. Até amanhã. Se cuidem. Saibam que vocês não estão sozinhas, que vocês são amadas. Que vocês podem ser admiradas, sim, mas que vocês precisam respirar, tá bom? Até amanhã.